Bom dia a todos. Antes de começarmos, vamos aguardar mais uns minutinhos para o resto das pessoas poderem entrar na plataforma. E assim que as pessoas estiverem, daqui a uns 3 minutos, 4 minutos, vamos dar início ao nosso webinar. Então vamos iniciar o nosso webinar. Neste webinar nós vamos falar vamos falar sobre o UDP-9, vamos falar quais são as novidades que nos traz o UDP-9, vamos falar também alguma coisa sobre proteção e estratégia de proteção de dados, ok? Então, durante a apresentação, se vocês tiverem perguntas ou qualquer outra coisa, tem a parte das questões onde podem colocar as perguntas e assim que eu receber a pergunta, vou parar, claro, vou ler a pergunta e vou tentar responder a pergunta em causa, tá bom? Então, quando nós falamos hoje em dia de dados, proteger os dados e onde estão os dados, toda esta informação relacionada com os dados, a estatística está a dizer que entre 80% e 90% dos dados que hoje em dia existem são dados não estruturados. E as coisas estão a crescer exponencialmente. Isto significa que cada ano temos que guardar mais dados. Em cada reunião que estamos a fazer, reparamos que os clientes finais não fazem outra coisa que já não apagam os dados como era antigamente, simplesmente guardam tudo e muitas vezes, se existem nas empresas várias NAS ou vários destinos onde podem guardar esta informação, temos a informação duplicada, triplicada, depende da situação. Então, estes dados todos, este crescimento, dizemos assim, da informação tem que ser guardado de uma forma qualquer. E este torna-se como sendo um grande desafio para o administrador do sistema, como é que podem guardar tanta informação e qual é a melhor forma de fazer, de salvaguardar esta informação. Também, por um lado, crescimento exponencial da informação e dos dados não estruturados. Por outro lado, estamos a falar também dos ataques de ransomware, que este ainda continua a existir e cada vez são mais e mais e mais. E a estatística está a dizer que até 2031, mais ou menos, vamos ter um ataque de 2 em 2 segundos. Então, como é que nós podemos responder a esta situação? Normalmente, como última linha de defesa para respondermos ao ataque de ransomware, para nós podermos recuperar dados que supostamente podem ser perdidos, não necessariamente com o ataque do ransomware, então nós necessitamos de soluções de backup vai fazer backup, vai guardar esta informação. De qualquer forma, se nós olharmos nesta parte sobre o ransomware, neste quadro que temos aqui, a estatística está a dizer o seguinte, que não importa como é que estão a infraestrutura, tudo isso, nós temos aqui em cor de laranja, normalmente estas empresas já pagaram o seu resgate.
não tiveram outra hipótese de poder recuperar os seus dados como pagando o resgate. Temos neste gráfico, temos de cor azul clara, já vimos que a percentagem de recuperação da informação sem pagar o resgate a partir do backup é mais elevada, e também temos do azul mais escuro também outras formas que as empresas utilizaram para recuperar os seus dados sem pagar o resgate. De qualquer forma, estamos a ver que ainda muitas empresas pagam o resgate, e esta coisa de ataques de ransomware, vamos dizer que é uma empresa bastante lucrativa, e os atacantes estão a utilizá-lo cada vez mais para poderem ter o seu encaminho. Para nós podermos proteger contra o ransomware, existe uma bala de prata ou alguma coisa que nós podemos implementar e dizemos que estamos salvaguardados 100%. Normalmente, quando pensamos neste tipo de proteção contra o ransomware, nós vamos pensar numa estratégia de tipo multiplataforma, onde eu tenho que implementar sistemas de prevenção, aqui entra a parte de cibersegurança, tenho que implementar processos que vão me ajudar tanto na recuperação como também na definição e educação dos empregados ou dos funcionários, como também tenho que implementar sistemas ou processos para poder recuperar os dados. Por isso nós chamamos uma forma de proteger contra a ransomware uma estratégia multiplataforma. Então, se pensamos na forma de prevenção, normalmente aqui vai entrar os nossos firewalls, vão entrar os nossos antivírus, vão entrar os nossos honeypot que podemos criar nas empresas, onde vamos tentar prevenir ou desviar o ataque para outro sítio. Nesta parte, também temos que identificar quem tem acesso a aquele tipo de informação. Já não se justifica aquele esquema que era antigamente, todos eram administradores dos seus computadores, todos podiam fazer tudo o que quiserem no seu computador. Normalmente, um utilizador só tem que ter acesso à informação necessária, às coisas necessárias para ele poder desempenhar a sua funcionalidade. Não tem que ter privilégio de administrador sobre a máquina onde está a trabalhar. E este é importante, neste caso, para nós darmos acesso aos utilizadores só às coisas que são necessárias. Uma outra coisa também muito importante, para identificarmos que o utilizador A que está a entrar na máquina ou está a aceder a um recurso específico é mesmo o utilizador A e não é alguém que está a se passar por utilizador A. Então, neste caso, nós temos que criar ou implementar nas empresas formas de podermos identificar esta situação, quem é este utilizador. Ok? Uma outra coisa também, quando falamos na proteção contra ransomware, temos que pensar nos processos. E nesta parte dos processos nós temos 3 fatores ou 3 coisas importantes. Primeiro, temos que implementar Multi-Factor Authentication. Isto é vital hoje em dia e tem que se tornar como uma coisa standard. Já não podemos falar de alguma coisa que podemos pôr se precisamos ou para responder a qualquer tipo de certificação ou outra coisa deste tipo. Normalmente tem que se tornar uma coisa standard, Multi-Factor Authentication, porque isto vai impedir bastante a um atacante ransomware para poder aceder aos recursos, porque ele precisa de pelo menos 2 fatores para poder entrar ou poder ter acesso a determinada informação. Uma outra coisa também muito importante, mesmo que nós temos os backups como última linha de defesa para podermos recuperar as coisas, uma coisa importante também é para nós podermos implementar exercícios de recuperação. Porquê? Porque, como a estatística diz, qualquer backup, qualquer solução de backup que vai fazer backup aos vossos dados, não é outra coisa do que uma promessa que no dia quando vamos precisar para fazer uma recuperação, estes dados ficam disponíveis e nós podemos fazer a recuperação em causa. Mas uma promessa não é uma garantia. Para termos a garantia, nós temos que implementar serviços de recuperação, processos, exercícios de recuperação e fazer a recuperação de um fecheiro, fazer um restauro da máquina, arrancar a máquina virtualmente, rapidamente, tipo um Instant VM, ou configurar um Virtual Standby, para termos a certeza que a máquina, no processo, quando eu vou precisar de restaurar esta máquina, já sei, já defini os processos, já corrigi os problemas que podiam aparecer, já sei qual é o meu RTO que posso responder para fazer determinada operação e já sei com que posso contar.
já não é alguma coisa, uma incógnita. Quando preciso de recuperar alguma coisa, nunca vou saber quanto tempo vai demorar, se vai correr bem, não vai correr bem, como é que vai ser a situação. Então, para evitar este tipo de problema, é necessário, na parte dos processos, implementar estes processos ou estes exercícios de recuperação. Uma outra coisa também importante, como um processo para ser implementado, é para nós darmos formação aos utilizadores. Para o utilizador perceber ou ficar mais atento no link que aparece no e-mail, nesta parte do phishing que pode aparecer, para ter esta sensibilidade e serem educados que se está com dúvida de alguma coisa, é melhor enviar para o responsável IT, para esta pessoa verificar o link, verificar se senhor se é fidedigno ou não é fidedigno. Não é preciso o pessoal IT chatearem-se que a Dona Maria envia todos os e-mails ou encaminha porque não sabe, porque desta forma também vai se educar e também podemos evitar grandes problemas. De qualquer forma, quando a prevenção falha e nós não podemos ou não conseguimos prevenir o ataque de ransomware, então nesta situação nós temos que ter definido a nossa solução de backup, para nós podermos fazer backups dos dados e guardar estes dados. Há muito tempo atrás, a estratégia de backup, quando começou as coisas de backup, normalmente era para fazer um backup dos dados em alguma localização e ponto final. Com o tempo, com os problemas que começaram a aparecer, já não é suficiente ter só uma cópia de backup. Então passaram a ser duas cópias de backup. Uma cópia local e uma cópia remota em alguma localização. Depois, mesmo assim, com os problemas que aparecem, já não era suficiente. Então implementou-se o esquema 3-2-1. 3 cópias de backup, 2 cópias em 2 dispositivos totalmente diferentes e uma cópia de backup para fora das instalações. Com o tempo, com problemas que aparecem com todos estes ataques, com possibilidades de perder dados, já viu-se que este tipo de estratégia 3-2-1 também não é suficiente. Então foi implementada uma estratégia 3-2-1-1. E esta estratégia está a dizer o quê? Está a dizer que temos que fazer 3 cópias de backup, uma cópia primária, 2 cópias em 2 dispositivos secundários, uma cópia para fora das instalações e a última cópia para guardarmos a informação dentro de uma storage de tipo imutável. E desta forma nós conseguimos, de uma forma qualquer, para reduzir, dizemos assim, a possibilidade de perca da informação. Porque até agora falamos de ransomware, mas não é só a questão de ransomware que nos permite perder os dados. E existem outras formas de perder os dados, como por exemplo, erros humanos, pode ser atualização dos sistemas operativos hardware, corrupção dos dados, pode ser migração de um servidor de uma plataforma para outra plataforma, como também pode ser desastres naturais. Tudo isso pode implicar para que os dados ficam perdidos e nós temos necessidade de recuperar estes dados. Então, o que acontece nesta situação quando perdemos os dados e nós não temos nenhum RTO definido, nós temos nenhuma estratégia e naquela altura vamos tentar recuperar os dados e verificar se estão disponíveis e nós conseguimos ter acesso a estes dados para podermos recuperar. Então, tudo isso, quando uma empresa perde os dados, normalmente que acontece, a empresa praticamente para, porque sem ter acesso aos dados não conseguem os funcionários ou os utilizadores não conseguem desempenhar as suas funções, então a produção pode ser atrasada, todas as coisas podem ser atrasadas, a produtividade pode diminuir, a reputação da própria empresa que não consegue entregar as coisas a tempo de causa que perdeu os dados, tudo isso. Então, tudo isso pode afetar e tudo isso pode levar para que o incoming ou os ganhos da empresa diminuem bastante. Por isso, é muito importante que nós criamos uma estratégia e podemos ter as respostas ao nosso RPO e RTO em tempo útil para nós podermos recuperar os dados no caso se aconteça um problema que nós perdemos os dados. Já falamos da estratégia 3-2-1-1, e esta é a estratégia atual a ser implementada pelas empresas quando falamos de salvaguardar de informação, de fazer um backup dos dados. Então, como já disse, que normalmente o que é importante neste caso para fazermos 3 cópias de backup, de qual uma cópia primária e mais 2 cópias secundárias em dispositivos totalmente separados ou diferentes.
Uma cópia para colocar para fora das instalações. Quando falamos para fora das instalações, pode ser numa outra localização, num FTP replicado para outro sítio qualquer, depende da solução que nós utilizamos. Pode ser também gravada em tapes, alguras. Pode ser numa public cloud, como uma Zona 3, Wasabi ou outra coisa qualquer, Google, para guardarmos esta informação. Temos que ter também uma cópia da informação para fora das instalações, porque se estivermos dentro das instalações e se aconteça um problema qualquer, um desastre natural ou outra coisa qualquer, nós já não vamos poder recuperar estes dados, por isso é importante que os dados ficam também fora das instalações. E o último também importante, que os dados ficam alocados numa storage de tipo imutável. E este pode ser tanto na cloud, onde podemos ter o object log, ou pode ser também numa outra localização colocada uma storage de tipo imutável, onde uma object storage, onde nós vamos guardar ou vamos replicar a informação, e esta informação não pode ser alterada, e nós temos acesso a esta informação no último caso, ou na última linha, para nós podermos recuperar os dados, se por acaso nós perdemos os dados no data center principal. Então, quando falamos de UDP, Unified Data Protection, UDP é uma plataforma que vai me permitir responder a esta estratégia de 3, 2, 1, 1, como a única solução, sem necessidade de combinar várias soluções de vários fabricantes para podermos responder a esta estratégia. Então, o UDP permite, neste caso, para fazer backup um destino local como destino primário, permite replicar este backup para 2 destinos locais também, se for necessário, permite fazer uma terceira réplica para uma cloud privada ou pública, como também gravar o backup em tapes, e também permite, neste caso, para gravar ou fazer uma outra réplica para uma storage imutável. E esta situação, isto significa o quê? Para eu salvaguardar os dados, não preciso de combinar vários fabricantes com várias soluções e ver a compatibilidade entre estas soluções, simplesmente o UDP permite fazer isto tudo a partir de uma única solução. Em termos do UDP, quando falamos do UDP, normalmente nós vamos falar de dois tipos, duas formas de implementar a solução. Pode ser implementado como software, neste caso vai ser uma appliance de tipo virtual. Nós vamos pegar numa máquina, instalamos o sistema operativo Windows, neste caso, e vamos fazer instalação do software do UDP, e depois vamos configurar para fazermos backup a todas as máquinas virtuais, físicas, caminhos de NAS, tudo isso a partir deste software. Ou é possível também, ArcServe tem uma appliance, ou tem várias formas, ou várias appliances, depende de tipo e de grau e de necessidade, neste caso do cliente, que a appliance já vem toda implementada com a solução necessária para permitir fazer o backup e responder a esta estratégia 3, 2, 1, 1, como também para fazer disaster recovery. Quando falamos das appliances, as appliances existem de 2 tipos. Existe a appliance, vamos dizer assim, de backup, que só aceita para fazer como um destino de backup, e ela gera, e ela própria é o destino principal de backup. Claro, depois pode replicar para outras localizações, para outros médias de destino de backup, como também existe appliances que vão funcionar como disaster recovery. Isto significa que se tem do teu lado, na parte do cliente, o cliente tem um Hyper-V, tem Nutanix, tem VMware com máquinas virtuais, e acontece um problema qualquer que estas máquinas virtuais ou próprios hosts não estão disponíveis, nas appliances de DR, eu consigo arrancar rapidamente as máquinas que estavam a trabalhar no VMware, o Hyper-V, ou no Nutanix, ou mesmo máquinas físicas, arrancá-las virtualmente dentro da appliance e pôr o cliente a trabalhar enquanto eu vou resolver o problema do outro lado. Então, como conseguimos ver que em termos de appliance nós temos estas 2 categorias. Cá em Portugal, que nós vendemos como appliance são as séries 9000, e a séries 9000 divide-se em estas 2 situações. Claro, nós temos as séries X e séries N, onde isso já podem ir até muitos petabytes e escalabilidade muito maior, e esta é para empresas mesmo muito grandes. Então, como é que a tecnologia do UDP está a funcionar? Quando falamos do UDP, Unified Data Protection, normalmente esta solução é de tipologia servidor-cliente. Isto significa que não importa se eu vou implementar como software ou vou utilizar uma appliance, isto significa que eu tenho um servidor que é responsável para fazer backup
de toda a infraestrutura que eu tenho. Então, esta solução pode fazer backup tanto de máquinas Windows, máquinas físicas Windows e Linux. Dá para instalar um agente numa máquina física Windows ou numa máquina Linux e fazer backup destas máquinas, como também posso fazer backup host-based agentless sem necessidade de instalar nada dentro das máquinas virtuais, quando eu vou ter máquinas virtuais em VMware, Hyper-V, Nutanix, ok? Então, nesta parte que vai fazer a aplicação, eu vou me conectar a Hyper-V ou VMware e ele vai utilizar uma API do Hyper-V e VMware Nutanix e vai-me dar, vai fazer um inventário da cluster e das máquinas virtuais. Eu vou selecionar as máquinas virtuais e a solução vai utilizar a API disponibilizada pelo Hyper-V, VMware Nutanix e vai fazer o snapshot destas máquinas virtuais e guardar no destino onde eu vou especificar. Também é possível, ou a aplicação consegue identificar, neste caso, se uma máquina à qual eu estou a fazer backup, não importa se é física ou virtual, se tem Exchange, SQL, SharePoint, Oracle DB, o Active Directory, se tiver estas aplicações implementadas, a solução reconhece-as e no processo de recuperação eu consigo, neste caso, por exemplo, se tiver um SQL Server implementado dentro de uma máquina, quando faço a recuperação, a própria solução vai me dizer, ok, eu identifiquei o SQL tem esta base de dados e, nesta situação, eu tenho possibilidade de fazer recuperação de determinada base de dados, dizemos assim, e mais vamos ver daqui um pouco que com o UDP novo foram implementadas algumas funcionalidades novas, porque eu posso recuperar o tal SQL Server, pode ser em produção ou pode ser em modo de recuperação, posso selecionar vários pontos de recuperação, posso recuperar para um destino totalmente diferente, posso fazer um check da integridade da própria base de dados no processo de recuperação e existe uma data de funcionalidades que eu posso fazer quando falamos do SQL Server, ok? A solução também permite para fazer backup diretamente a um caminho de rede. Isto quer dizer o quê? E uma coisa importante hoje em dia, porque já vi várias empresas que em vez de utilizar um file server, um sistema operativo Windows implementado com uma máquina virtual no file server, que estão a fazer, implementam uma Knapp, uma Synology, a Western Digital, ou outro tipo de NAS, e esta NAS vai funcionar como sendo um file server. E algumas NAS não permitem, não têm ferramentas para eu poder fazer backup e salvaguardar esta informação. Apesar que existe NAS, hoje em dia, que permite fazer uma sincronização de uma NAS para outra NAS. Mas guardar a informação, fazer um backup, colocá-la numa tape, colocá-la fora das instalações, algures, ou replicá-la para outro sítio qualquer, sem ser em disco, de outra forma qualquer, então torna-se mais complicado. A solução UDP permite, neste caso, para eu selecionar e dizer que quero fazer backup um caminho de rede, barra, qualquer coisa, um endereço onde está a pasta partilhada em causa, permite-me fazer backup diretamente a este caminho de rede. Claro, a solução permite também fazer backup ao Office 365, Exchange Online, SharePoint, OneDrive, Teams, Microsoft Azure e tudo isto. A partir de uma única plataforma eu consigo fazer backup a tudo isso. Uma coisa importante, se nós falamos da appliance, ou mesmo a parte do software, e é possível implementar, neste caso, o Sophos Intercept X, que vai me proteger o próprio servidor que está dedicado para backup, vai ser protegido por Sophos Intercept X, no caso, se existir algum ataque, alguma coisa, este vai ter a funcionalidade de identificar, analisar e fazer rollback se for este o caso. Como destino de backup, é possível, com o UDP, fazer um backup local, replicar este backup para um escritório remoto, para uma localização remota, como também é possível fazer uma réplica para Cloud Hybrid da própria storage, da própria ArcServe, onde vamos colocar essa informação, como também é possível fazer uma réplica para algumas clouds privadas, como falamos do Wasabi, neste caso falamos de Amazon S3, do Oracle Cloud, Microsoft Azure Cloud e assim seguinte. Dá para, com uma única solução, fazer o backup local, replicar para um escritório remoto, para outra localização remota, como também fazer uma outra réplica também para uma cloud, para que mais tarde, se for necessário, para eu poder recuperar os dados. Ok? Como funcionalidades, vamos dizer aqui, o que tem como uma funcionalidade muito importante. ArcServe UDP tem a funcionalidade embutida, implementada,
que é Global Deduplication. Isto quer dizer o quê? Em vez de aplicar a deduplicação só em relação às máquinas que pertencem ao mesmo trabalho de backup, a deduplicação é feita entre todas as máquinas. Não importa quantos trabalhos de backup eu vou definir, não importa se estou a fazer backup de máquinas físicas, máquinas virtuais, caminhos de rede, não importa. Simplesmente a aplicação vai fazer esta deduplicação global e a deduplicação é feita na origem. Como é que esta deduplicação vai funcionar? Quando a aplicação vai fazer o tal snapshot, não importa da máquina física ou da máquina virtual ou de um caminho de rede, este snapshot é dividido em blocos e nós conseguimos no destino do backup especificar e dizer que eu quero dividir em blocos, começando com 4 capas, máximo até 64 capas. 4, 8, 16, 32, 64. E para cada bloco que a aplicação vai me dividir o tal snapshot, é criado um hash. E este hash é o único, e um algoritmo que vai identificar este bloco. Então, o que está a fazer? É feito o snapshot é dividido em blocos do tamanho que eu vou especificar, e por defeito são 16 capas, é criado o tal hash, e antes de copiar este bloco da origem para destino, a aplicação verifica se no destino se já existe este bloco em este caso. Se existir, este bloco nem sai da origem, simplesmente no destino é criado um apontador a dizer que este bloco também vai pertencer a este recovery point. E desta forma é feito esta deduplicação global, e este vai melhorar a transferência pela rede, porque não vão sair do local da máquina, não vão sair todo o snapshot, só vai sair os blocos que são únicos, que ainda não existem no destino do backup. Mesma coisa acontece quando eu quero fazer uma replicação deste backup do data center principal para o data center secundário. Também o processo de replicação também é deduplicado. Isto significa o quê? Quando a aplicação vai começar o processo de replicação, vai verificar se no destino de replicação se já existe este bloco em este caso. Se existir, simplesmente nem sai localmente, só vão ser enviados os blocos únicos que ainda não existem no destino de backup. Ok? Uma outra situação, funcionalidade, dizemos assim, da solução do ArcServe UDP são estas duas funcionalidades, Virtual Standby e Instant VM. Estas funcionalidades vão responder ao quê? Vão responder, vamos dizer, ao nosso RTO, ok? Então, se nós definimos, como sabemos, o RTO não é outra coisa do que responde à pergunta quanto tempo eu posso ficar com uma máquina desligada, que este não vai me afetar o negócio, dizemos assim, enquanto se a máquina estiver desligada este tempo. Então, pode, em algumas situações, uma máquina pode ficar desligada um dia inteiro ou sem acesso a ele, que não afeta o negócio. Em algumas situações, uma máquina se ficar desligada 15 minutos ou 20 minutos já pode afetar o negócio porque pode ter grandes implicações. Então, de causa deste RTO, nós temos estas duas ferramentas, Virtual Standby e Instant VM, que vai me ajudar para eu responder a este RTO. Então, que quer dizer Virtual Standby e qual é a diferença entre Virtual Standby e Instant VM? Então, vamos começar com Instant VM. Instant VM não é outra coisa que a funcionalidade que eu posso implementá-la ou posso criá-la na altura quando preciso. Imaginemos um servidor foi à vida e eu quero arrancá-lo rapidamente no ambiente virtual, então posso utilizar o Instant VM. Instant VM não vai fazer outra coisa do que vai correr uma máquina virtual diretamente a partir do backup. E este é um wizard que vai me guiar-me à volta de 4 passos que vai me ajudar para configurar a máquina virtual, e depois de passar este wizard em 4 passos, que isto é mais ou menos uns 2, 3 minutos, consigo concluí-lo, a máquina vai arrancar diretamente a partir do backup. E este é vantajoso, dizemos assim, porque no caso de um problema qualquer com o servidor em produção e eu rapidamente consigo pô-lo a trabalhar de novo num outro ambiente, isto quer dizer o seguinte, que se o cliente em causa tem VMware e eu tenho como Disaster Recovery implementado um Hyper-V e eu posso pegar nas máquinas que estão em VMware e fazer um Instant VM dentro do Hyper-V para trabalhar até resolver o problema com o VMware, ou no contrário, também pode ser, ou se tiver VMware e tenho outra localização com VMware, eu posso fazer este Instant VM de VMware para VMware, de VMware para Hyper-V, de Hyper-V para VMware, de Hyper-V para Nutanix, de VMware para Nutanix. Posso misturar este e posso correr um Instant VM.
O que acontece? InstantVM é fácil de configurar, fácil de trabalhar e arrancar, mas em termos de performance, vai perder em termos de performance à volta de uns 20% em comparação com uma máquina nativa virtual. Porquê? Porque o backup vai correr a máquina virtual vai correr diretamente a partir do backup, ok? Mas, se eu não quero perder estes 20% de performance, então eu posso utilizar, neste caso, a funcionalidade de Virtual Standby. Virtual Standby vai fazer o quê? Virtual Standby vai trabalhar um pouco diferente. Enquanto o InstantVM arranca uma máquina diretamente a partir do backup, Virtual Standby não vai fazer nada disso. Se eu tenho as minhas máquinas numa plataforma de virtualização VMware e eu tenho um Hyper-V que vai me servir como Disaster Recovery e eu quero criar um Virtual Standby dentro deste Hyper-V, como a solução vai funcionar? Simples. Quando a solução vai fazer backup e este backup é colocado no destino do backup, a solução cria-me, no primeiro backup, quando eu vou ativar o Virtual Standby, cria-me uma máquina virtual dentro do Hyper-V, porque dissemos, como exemplo, neste cenário, o original é VMware e destino Hyper-V, cria uma máquina virtual dentro do Hyper-V, a máquina fica desligada e fica em standby. Assim que é feito um backup daquela máquina em produção que está a trabalhar, automaticamente é atualizado a máquina que está em standby. Se acontece um problema qualquer com a máquina em produção que falha, eu já tenho a máquina nativa virtual configurada e pronta a trabalhar. Eu simplesmente posso arrancar com a máquina em virtual standby e vou ter uma máquina nativa pronta a trabalhar, que vai continuar, dizemos assim, todas as funcionalidades conforme o último backup que foi feito e foi atualizado. E mais, em termos de virtual standby, eu ainda posso criar um histórico e posso dizer que guarda-me cada atualização da máquina que está em Virtual Standby ou cada backup que vai ser implementado dentro desta máquina que está em Virtual Standby, guarda-me como sendo um snapshot. E o número máximo do snapshot são 24. Então, isto significa o quê? Que eu tenho a minha máquina em Virtual Standby e, se acontece um problema qualquer, eu posso arrancar com o último recovery point que foi atualizada a máquina que está em Virtual Standby, ou posso navegar atrás no tempo até máximo 24 pontos de recuperação e selecionar um ponto mais atrás antes do problema que foi detectado na máquina virtual em causa e pô-la a trabalhar. Ainda existe esta possibilidade. Uma outra funcionalidade também importante, e nós falamos, mesmo quando falamos da multiplataforma de proteção contra ransomware, e era um dos exercícios para implementar, e era um exercício de efetuar recuperação de pastas, ficheiros, de máquinas, para vermos quais são as dificuldades, problemas que podem aparecer e se respondemos ao nosso RTO. Então, a aplicação tem uma funcionalidade que é chamada Assured Recovery, que não vai fazer outra coisa do que vai permitir automatizar este processo. Então, isto significa o quê? Se eu vou configurar uma tarefa no meu plano de backup como sendo Assured Recovery, então a aplicação pode fazer o seguinte: assim que um backup é feito, eu posso especificar qual é o backup do final do dia, do final da semana, do final do mês ou outro qualquer, a aplicação vai pegar neste backup, vai simular para me arrancar uma máquina virtual, verificar se as coisas estão a ocorrer bem, vai-me dar a resposta, sim senhor, estão a ocorrer bem e é possível fazer isso em este tempo, e claro, a máquina vai ser desligada e desaparecer do meu hipervisor. E esta é a Assured Recovery. E a Assured Recovery pode ser feito um teste de duas formas. Posso fazer este teste, que a aplicação vai-me criar a máquina virtual, arrancá-la e verificar se está tudo bem, simular este processo e dar-me uma resposta a dizer, sim senhor, está tudo bem, ou posso, em algumas situações, posso não necessitar, neste caso, para fazer tal arranque virtual da máquina, mas posso necessitar para fazer o restauro do disco, dizemos assim, a partir do backup. Então, no Assured Recovery, eu posso configurar para a aplicação simular, para fazer um restauro do disco a partir do backup e dizer-me se o senhor está a funcionar bem ou não. Ok? Então, este também é o processo automático que vai me garantir a tal coisa que, quando vou necessitar de recuperar alguma coisa, as coisas estão disponíveis e posso recuperá-las. Uma outra coisa também é aquela coisa que já falamos da replicação. E é possível replicar o backup utilizando a solução, dizemos assim, dá para replicar da localização primária para um destino remoto ou mesmo também para um site de desastre que vamos implementar.
Como empresas que estão a fornecer serviços IT aos vossos clientes, ainda existe possibilidade que nas vossas instalações implementaram o UDP ir aplicar todo o backup de todos os clientes para dentro das vossas instalações ou outro sítio qualquer. E mais, tudo isso vai ser deduplicado. Isto significa o quê? Se o cliente A replicou o servidor 2022 para dentro de vossas instalações ou outro sítio qualquer, e depois o cliente B vai ter que replicar o mesmo servidor, do cliente B só vai sair os blocos que são únicos que correspondem ao cliente B, porque o resto da informação que é idêntica do cliente A já está replicada e este nem vai sair, não vai sair do lado do cliente. Então, em termos de replicação, e existem várias formas de fazer, posso ter uma única consola e, a partir desta consola, replicar para vários RPS, Recovery Point Servers, ok? Dá para fazer isso, ou simplesmente pode ser diferente. Se eu quiser implementar como consolas diferentes, então, no local primário, posso ter um UDP com uma consola configurado. No local Remote Office e DR, e o site do DR, posso ter outras duas consolas e posso replicar de consola para consola. Isto significa que se acontece um problema qualquer com a consola principal, que está no site primário, e eu tenho outras consolas já implementadas com acesso ao destino do backup, com acesso a todas as funcionalidades que vai me permitir para fazer o restauro rapidamente ou simplesmente tratar do Virtual Standby ou tratar do Instant VM, se for o caso. Uma outra funcionalidade que o UDP permite, ou tem, hoje em dia fala-se cada vez mais para gravarmos a informação em tapes, e o UDP tem esta funcionalidade utilizando o ArcServe Backup para nós podermos gravar o backup em tapes. Para podermos fazer esta configuração, existem duas formas de o fazer. Pode ser feitas diretamente apontado para o RPS, para o destino de backup, onde nós armazenamos o nosso backup, armazenamos os dados, armazenamos o hash, o index, tudo isso, e ele vai fazer backup de todo o data store, ok? E este já fica deduplicado, porque automaticamente a duplicação é feita pelo UDP, já está deduplicado, ou nós podemos apontar diretamente às máquinas virtuais, conectamos, neste caso, o nosso hipervisor, e vamos especificar quais são as máquinas virtuais, vamos criar um plano e vamos fazer backups para a tapes. O UDP tem mais de 60, dizemos assim, vendedores certificados, e isto significa praticamente quase todos os fornecedores de robôs e dispositivos de gravação em tapes são certificados e dá para fazer backup para eles. Como um outro ponto, como conseguem ver, uma única solução permite responder a estas situações todas. Também a solução permite gravar, neste caso, ou fazer uma réplica do backup para uma Amazon S3, onde temos Object Lock, um storage imutável, para nós temos uma salvaguarda da informação numa outra localização. Isto já falamos, que é possível fazer esta réplica, dizemos assim, para a Amazon S3 ou para o Wasabi ou outro tipo da cloud que permite, ou tem um protocolo S3, ou que permite este tipo de imutabilidade. Mas também existe também uma outra forma que é possível fazer uma réplica de backup para o OneSafe. O OneSafe não é outra coisa do que uma appliance de tipo imutável. Isto significa que nós conseguimos fazer backup das nossas máquinas localmente para dentro do nosso RPS, dá para replicar estas máquinas para Amazon S3 com o Object Lock, um destino, uma cloud imutável, como também dá para pegarmos este backup e replicá-lo para uma appliance que pode ser na mesma localização, uma localização totalmente diferente, para replicarmos este backup dentro de uma storage imutável. E assim, tendo várias localizações de onde posso recuperar os meus dados, torna-se mais seguro no caso se aconteça uma desgraça qualquer e eu vou perder os dados. Ok, falando agora do ArcServe UDP novo. Quais são as novidades do ArcServe UDP novo? Uma coisa muito importante que foi implementada ou já vai estar disponível, não é outra coisa de que o UDP 9 traz uma consola cloud. Quando falamos do UDP 8, o UDP 8 tinha sempre uma consola local,
nós podíamos implementar uma segunda consola onde podia replicar, ou terceira consola onde podia replicar os dados, mas isto significava, como empresas que estão a gerir o parque informático de vários clientes, isto significava o quê? Se tem 10 clientes, vais ter 10 consolas, tens que gerir todas as 10 consolas. Então, com o UDP9 foi implementada uma consola cloud, e nesta consola cloud nós podemos criar vários tenants de clientes ou organizações, podemos dar permissões neste caso, e em cada cliente vamos implementar um gateway que vai se conectar a esta consola cloud, e a partir desta consola cloud nós conseguimos gerir todos os clientes e podemos facilmente, temos um report de tudo, ter acesso a tudo, fazer operações a tudo, podemos ter estas capacidades todas a partir da consola cloud. Uma coisa importante quando falamos da consola cloud é que o ArcServe implementa o esquema de Zero Trust, não confiar em ninguém. E como sistema de autentificação nós utilizamos Okta. Isto significa não é só Multi-Factor Authentication, mas a conta tem que ser criada em Okta, tem que apresentar não só o nome do utilizador, palavra-passe, como várias formas de identificarmos que é mesmo aquela pessoa que está a tentar aceder à plataforma. Então, estamos a implementar isso para ser mais seguro possível, para não ser possível aos outros ter acesso à informação e poderem fazer restauro ou fazer outros tipos de estragos. Ok? Em termos de dashboard, nós vamos ver daqui um pouco, o dashboard está-nos a trazer várias informações e é fácil de identificar e de trabalhar com o dashboard. Temos relatórios, neste caso, e está a implementar duas soluções a partir de um único portal. Nós temos o UDP9 e temos o Cloud Direct a partir de um único portal onde podemos gerir estas coisas todas. Cloud Direct não é outra coisa do que uma funcionalidade que vamos instalar um agente numa máquina do lado do cliente, pode ser um desktop, pode ser outra coisa, ele vai fazer diretamente backup para a cloud. Nós podemos gerir a partir desta consola, como também nós podemos gerir como sendo o UDP, neste caso, ter uma consola, também a consola na cloud, onde vou integrar os meus UDPs e posso geri-lo a partir de um único sítio. Ok, então, falando algum print screen, dizemos assim, da consola, e esta é a consola cloud, é totalmente diferente da consola on-prem, sim? Neste caso, quando nós clicamos na parte de proteção, vamos ter aqui várias organizações, dizemos assim, onde vai nos dizer quais são as máquinas. A máquina tem agente, a lei política implementada, se está a ser feito o backup, quando, como, todas as informações tenho aqui e posso por aqui também adicionar várias máquinas a qual vou fazer backup. Tenho aqui Agentless VM, posso implementar, posso fazer backup de pastas partilhadas, como conseguem ver, posso implementar Virtual Standby, Instant VM para ter a informação, posso ter aqui ArcServe Cloud, onde posso ver em termos de cloud como é que está, se está a replicar para a cloud ou não. Como destinos de backup, se tenho o Recovery Point Server, quais são, se clicar no Recovery Point Server, vou ter a informação destes Recovery Point Server, Data Store, Cloud Accounts, tudo isso, políticas criadas, tudo consigo gerir e manipular a partir desta consola. Quando nós vamos à parte de Data Store, eu tenho este gráfico onde vai me dizer a informação do meu Data Store, memória, hash, index, data, tudo como está, e eu tenho esta informação e vou saber logo, ok, se em termos de memória alocada, se eu aloquei 4,8 gigas, quanto está a utilizar, se tenho que aumentar ou não, em termos de gateway, posso fazer isso, em termos de destino hash, se tenho ainda espaço ou não tenho espaço, o hash não é outra coisa que são aqueles hash ou aquele algoritmo, o resultado do algoritmo para facilitar a duplicação. Então, se o destino hash está pequeno demais e já está cheio, simplesmente a duplicação não vai ser possível daqui para frente e o backup pode parar. Então, eu daqui tenho noção, ou consigo ver como estão as coisas e consigo tomar uma ação antes de a solução parar por um motivo qualquer. Em termos de organizações, eu posso criar as minhas organizações, onde depois posso também, posso pôr uma cota, posso assinar uma conta, quem tem direito de aceder, posso pôr um end user admin para este utilizador poder ter acesso só à sua organização e fazer um self-service, se for o caso. Como conseguem ver, tenho estas possibilidades todas de trabalhar com a consola online. Para adicionar um Cloud Data Store, é possível fazer isso. Isto pode ser, como já falámos, pode ser
Amazonas 3, pode ser o Wasabi, pode ser outras contas onde posso adicioná-los para que este depois possa replicar para esta conta ou copiar os recovery points que estão localmente para o Wasabi ou Amazonas 3, ou simplesmente, em algumas situações, posso simplesmente configurá-lo como sendo o destino do backup, onde vou fazer backup, quando vou fazer com Cloudera para fazer backup diretamente para o Wasabi ou Amazonas 3. Em termos de políticas, como é que é criada uma política de backup? Para criarmos uma política, então, tenho esta forma ali, source, onde diz source, se eu clicar no mais, eu tenho possibilidade de selecionar outras máquinas a qual eu quero fazer backup, ou host base agent class tenho associado, posso fazer isso. Depois, a seguir, eu vou dizer qual é o meu destino de backup e qual é a réplica que vou fazer, e vou adicionar estas coisas todas quando vou criar a política de backup. E temos aqui embaixo onde está a dizer o que vamos copiar, para onde vamos copiar e o agendamento quando vamos copiar, e conseguimos configurar desta forma a nossa política de backup. Outras funcionalidades que foram implementadas com o UDP9. Foram implementadas funcionalidade, como já falámos, em termos de recuperação do SQL Server e backup do SQL Server. Então, nós temos, neste caso, possibilidade de verificar e saber qual é o tamanho de uma base de dados, e quando vou fazer a reposição já sei qual é o tamanho que vai me ocupar no destino, e neste caso, se não tiver espaço suficiente, eu posso apontar para outra localização para fazer a recuperação. Posso selecionar um point in time recovery para SQL Server que está disponível, e eu posso, quando vou clicar naquele recovery point, então eu tenho possibilidade de selecionar vários e dizer, olha, restauro as coisas como está nesta data, nesta hora, posso fazer este tipo de situação. Quando vou fazer o restauro, ainda posso selecionar para a solução, depois de fazer o restauro, para me correr um consistency check para verificar se a base de dados está ok, não tem dados corruptos, não falta nada, para que depois, quando vou arrancar, não tiver problemas e a base de dados não arrancar em bad state mode, posso executar diretamente a partir da aplicação e este processo de recuperação. Ok? Uma outra coisa também importante em termos de recuperação, eu posso restaurar uma base de dados SQL, posso restaurar em recovery mode e non-recovery mode, pode ser restaurado para o mesmo servidor SQL ou para um servidor SQL totalmente diferente, até posso restaurar só os ficheiros para uma outra localização que não tem nada a ver com o SQL e depois montá-los no SQL Manager e geri-lo a partir deste SQL Manager. E existem várias formas para eu poder trabalhar, dizemos assim, a recuperação do SQL. Aqui temos alguns print screen, dizemos assim, como forma de recuperação nas tarefas que eu vou ter. Estamos a ver aqui Enable Point in Time Recovery para SQL Server, posso ativar isso. Também posso ativar o Software Snapshot. Então, isto significa o quê? Quando é feito o tal snapshot da máquina com SQL Server, a solução vai tentar falar com o SQL VSS Writer, que está implementado dentro do próprio sistema operativo, e este vai preparar a máquina, vai preparar não só a máquina preparada, mas vai preparar a própria base de dados para poder ser feito o tal snapshot. E existe possibilidade, quando vai ser feito o snapshot, também colocar determinados comandos para serem executados antes de iniciar o backup. Em termos de recuperação, aquela coisa que dissemos há pouco, quando eu tenho as minhas bases de dados, eu consigo saber qual é o tamanho da base de dados, e neste caso eu consigo saber qual espaço ou qual é o espaço que eu necessito para recuperar. No processo de recuperação, tenho a possibilidade de selecionar para fazer uma recuperação em Recovery Mode ou Non-Recovery Mode. Posso executar uma verificação da consistência da base de dados. Posso fazer estas opções todas quando vou fazer a recuperação. No processo de recuperação também eu tenho possibilidade de recuperar só determinados ficheiros, especificar determinados destinos onde vou fazer esta recuperação. E qual é a instância, se tiver várias instâncias no SQL Server, eu posso dizer que, olha, em vez de recuperar na instância original, podes recuperar as coisas numa outra instância que eu vou especificar. Ok? Ok. Não sei se vocês têm perguntas até aqui. De momento ainda não recebi nenhuma pergunta em relação ao UDP9.
Ok. Mais algumas funcionalidades novas implementadas no UDP9. Foi implementado, neste caso, um novo report, já pré-definido. Simplesmente clicando neste report, ele vai nos dar informação sobre o sucesso do backup. Se nós identificamos ou criamos backups, vamos dizer que temos backups intradiários, temos backups diários, semanais, mensais, ele vai nos dar um report e vai dizer, olha, aqueles backups feitos de manhã à noite, o custom, temos um rácio de sucesso, vamos dizer, de 80% a 90%. Os backups feitos no final do dia, os diários, temos um rácio de X. No final da semana, X. No final do mês, X. E eu consigo saber, neste caso, em termos de reporting, como é que está a ser feito o backup. Uma outra coisa qualquer, é possível criar um virtual standby para a Azure, e neste caso já é possível criar uma máquina de geração 2 no Hyper-V, porque até agora, com o DP8, só podia ser de geração 1. Uma outra coisa também implementada quando nós temos um custom a backup e vamos executar um backup ao nosso pedido, até agora era identificado como custom e pronto. Agora nós podemos já especificar, ok, este vai ser um diário, este vai ser um semanal ou este vai ser um mensal. Uma outra funcionalidade também, assim que eu vou utilizar os customs por uma recuperação ou outra coisa qualquer, eu simplesmente posso eliminá-los se não precisar mais deles, porque o custom normalmente são feitos, a maioria deles, ao meu pedido, e eu posso eliminar este recovery point porque já utilizei a informação que eu precisei dentro deste recovery point. Aquela coisa do rate report, backup success rate report que falamos, temos aqui alguma informação sobre este report. Em relação ao custom, como conseguem ver, temos possibilidade de dizer, ok, vai-se manter custom ou simplesmente vou identificá-lo como sendo monthly, weekly ou daily backup. Tenho esta possibilidade. Em termos de eliminação, dizemos assim, do recovery points, eu tenho possibilidade de ir na máquina em causa, botão lá direito em cima da máquina, ele vai me dar os recovery points e, como conseguimos ver, temos aqui Custom Manual 32 recovery points, e eu posso pôr ao 0, fazer OK, e estes recovery points vão ser eliminados e desta forma posso libertar algum espaço, dizemos assim, no meu destino de backup. Uma outra coisa importante, como sabemos hoje em dia, quando eu quero configurar para ter alarmística, receber relatórios, receber erros, alertas e tudo isto, até agora podia-se utilizar só a autentificação básica quando falamos de Google Mail ou Office 365. Neste momento, já está implementado para suportar o novo método de autentificação, dizemos assim, do Office 360 Google Mail,
Ok? Ok. Já está o som outra vez? Aqui parece, está a mostrar o gráfico, já está bem. A plataforma bloqueou, não sei porque o Webex bloqueou. De qualquer forma, já estamos no fim da nossa apresentação. Se vocês tiverem dúvidas ou querem um trial do UDP ou outra coisa deste tipo, podem entrar em contato comigo, que eu vou tentar ajudar-vos nos primeiros passos na implementação e tudo isso, e tirar todas as dúvidas, como é que a aplicação funciona. Tá bom? Só resta-nos para vos agradecer pelo vosso tempo passado aqui comigo. Fico disponível para qualquer outro tipo de dúvidas. Ficam à vontade para me contactar. Tá bom? Muito obrigado e um bom dia de trabalho a todos.